a Deus, cai, mas volta a pecar. O que acontece? Uma pessoa que não consegue se livrar do seu pecado e não consegue ter atitude de mudança, Deus tem misericórdia dela. A partir do momento que ela consegue agir contra o pecado dela, Deus perdoa, se compadece da alma dela e ela ainda pode o servir? Claro. Olha, é tão simples responder essa pergunta. O que é que Jesus disse para você e para mim em relação a quem peca contra mim? Perdoe. Se o Daniel, meu filho, está ali, sentado ali, mostra o Daniel. Vamos fazer o evangelho ficar aqui entre nós. Pecar contra você e vier a você e lhe pedir perdão, perdoe-o. Aí você é Pedro e me pergunta: até quantas vezes devo eu perdoar o Daniel se ele me pedir perdão? Até quantas vezes? Até 7 vezes? Porque eles eram cabalistas, né? 7 vezes. 7 é o número, tá no imaginário hebraico o número 7. É. Até 7 vezes. Pastor Caio. Aí Jesus disse: não te digo, Braulio, que até 7 vezes, mas perdoa o Daniel. Até 70 vezes 7, se arrependido ele vier te pedir perdão. Ora, se Jesus manda o verme perdoar o verme perdoe até 490 vezes por dia um cara que sinceramente arrependido de pedir perdão. Como é que Deus é menor do que eu? Ou como é que Jesus me dá um mandamento para perdoar que Deus não cumpre? E que ele mesmo, Jesus não obedece. Só se Jesus for o fariseu dos fariseus. O hipócrita dos hipócritas é que diz: faça isso, pois eu não faço não. Porque o Jesus dos crentes e o Deus dos crentes, no tempo que mandava a gente perdoar até 70 vezes 7 num dia, mandava a gente. Mas os crentes nunca entenderam que se o pai manda o filho perdoar até 70 vezes 7 no dia, se Jesus manda o discípulo perdoar até 70 vezes 7 no dia, pelo amor de Deus, se eu que sou o verme, que tenho que obedecer esse mandamento, sou chamado a perdoar assim, quanto mais aquele cuja misericórdia é de eternidade a eternidade, e que diz: dos teus pecados eu já nem me lembro mais, e que me diz que quando eu estou arrependido é porque o perdão dele antecipadamente já me provocou constrangimento para o arrependimento, de modo que até quando eu me arrependo é porque ele já trabalhou em mim. Claro que ele é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Falta, gente, é leitura da palavra, falta evangelho. Vocês ficaram ouvindo pastores e estão totalmente pagãos, não leem a palavra, não discernem, não compreendem, não têm Jesus, a chave hermenêutica, a eterna pedra supra-filosofal para compreender todas as coisas. Falta evangelho, aí não se entende nada. Pelo amor de Deus, leia Mateus 18 e entenda. E olhe para a cruz. Está consumado. Quando ele diz está consumado, ele não estava pagando uma dívida num jantar, entendeu? Às vezes a impressão que eu tenho é que o pessoal pensa que a cruz fez assim: vamos liquidar o que aconteceu até agora? Então, essa aqui é minha, tá? Pagar a conta? É, essa conta aqui eu paguei, Deixa, tá legal? que eu pago, Fecha paguei, aí. Tá fechado. 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 Tá fechada essa conta aqui, não tá? Hoje eu pago. Então agora, daqui para frente, vocês andem direito, que eu já quitei para trás, não é possível. Vocês estão querendo o quê? Que eu continue perdoando para frente? Só está quitado para trás. Só está quitado para trás. É assim que crente interpreta a cruz. Para trás, quem sabe ele perdoou. Para frente, se escreveu, não leu, pau comeu. Aí fica esse bando de crente enchendo as clínicas psiquiátricas, nervosos, doentes mentais, sem Deus na vida, cultuando, cantando, sem alegria no coração, chorando sem lágrimas, aplaudindo sem fervor.
andando com Deus por pavor. Aí não pode produzir nada bom na vida, não é verdade, gente boa? Nada. Caião, para acrescentar isso aí, ó. Fui uma festa do apóstolo Terra Nova, o pregador Abud confessou de púlpito que o sacrifício de Jesus só tem efeito se cumprirmos a lei de Moisés. Que é isso? Acabou Que Abud? falar O isso Antoninho Abud? Não sei, ABUD. É, Abud, o único Abud que eu conheço, vivo agora. Tinha o pai dele, o pastor Leonardo, gente boa que eu conheci no tempo da Nova Vida. E o Abud, eu conheci o Abud, Antoninho pequenininho, novo. Eu conheci o Abud com 20 e poucos anos, garotão, me ajudou muito, eu fui muito próximo dele. Abud, deixa eu te falar aqui, Abud, Não se dispude. você dizia que eu era teu pastor a vida inteira. Depois você foi lá para o Estevão Hernandes e para a Sônia, e de lá mesmo você dizia, eu estou aqui, mas você é o meu pastor. Eu sei que você me respeita, sei que você me ama. No meio daquela confusão aqui do Estevão, eu disse que queria falar com você e você me ligou na mesma hora. Eu sei. Então ouça, se o que você viu em mim existe ainda de verdade em você, é com você que eu estou falando, Antoninho Abud. Leia Romanos 10, leia o Novo Testamento. Eu não sei quem foi que tirou o evangelho do seu coração. Você começou bem, mas persuadiram você ao erro e ao engano. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Abud, lembra do evangelho de Jesus Cristo ressuscitado. Foge desse lobo, desse Nabuco Terra Nova. Isso é um mentiroso e enganador. Um dia todos vocês saberão. O evangelho, todavia, é o mesmo. Seja eu mentiroso e o evangelho verdadeiro, mas na minha boca ele não será falsificado. Abud, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Eu não vivo sem lei, eu vivo agora sob uma lei superior, mais profunda. É a do amor de Deus que me constrange para a vida e não para as obediências do terror. Vamos, Caio? Vamos. Vamos lá. Vamos lá, né, brother? Sexta-feira, 6 minutos, eu vou te dar um presente. Me dê um presente. Maravilhoso. Então. É? É. Vai ser muito bom. Então tá. Como diz o meu filho Caio, quando eu boto uma pizza gigante na frente dele, ele fala, vai ser bom demais. Vai ser bom demais. Eu espero que seja bom demais. Vamos lá. Ô Caio, eu gostaria de saber, uma mulher que nos escreve, ela fala assim, eu gostaria de saber se eu estou pecando por mudar a oração do Pai Nosso, como está na Bíblia. Ah, é? É. Em particular a parte que diz, perdoai os nossos pecados assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ela resolveu fazer uma alteração, Essa né? parte eu não tenho coragem de dizer. Aí ela ora o quê? Ela ora o seguinte, Perdoa os meus pecados, ela fala assim, apesar de eu não perdoar nenhum dos meus devedores. Não, ela fala outra coisa. Eu não falo perdoe os meus pecados e me ajude a perdoar os meus devedores. É isso que eu digo. Perdoe os meus pecados e me ajude a perdoar os meus devedores. Pois se eu disser como está na Bíblia, eu me acho falsa. E se Deus só me perdoar como eu perdoo os meus devedores, então eu estou lascada. Então ela está lascada mesmo. Porque eu ainda não consegui mesmo. perdoar 2 pessoas que me prejudicaram demais na minha vida. Então ela vai ter que aprender hoje a perdoar essas pessoas pela fé. O Caio, tenha Sem paciência. emoção, sem romantismo, só uma decisão de fé. Liberar essas pessoas, dizer elas estão livres da minha vida, não me devem mais nada, eu estou livre delas. Enquanto você não fizer isso, a tua dívida permanece. Leia Mateus 18, minha filha. Eu não tenho permissão, autoridade para te dar permissão para mudar nada. Passará o céu e a terra, mas o Evangelho de Jesus é inalterável. Leia Mateus 18, o credor incompassivo. Aí você vai se enxergar lá. Agora, com relação a no coração dizer perdoa os meus pecados assim como eu tenho perdoado os meus devedores, você diga isso pedindo misericórdia a Deus no que diz respeito a perdoar todos, os de hoje e os que ainda virão. Porque na vida não nos faltam traições.
nem desapontamentos, nem frustrações. Nós sempre teremos que perdoar a vida inteira. E o absoluto é esse. Agora, é claro que todo mundo, não é só em relação ao Pai Nosso, que eu não estou preso à letra mata, é o Espírito que vivifica. Você encontra no Evangelho a oração de um ser humano dizendo a Jesus justamente isso. Jesus tinha dito que o filho dele estava endemoninhado. Aí ele disse, mas por que os teus discípulos não puderam expulsar o demônio? Aí Jesus disse que era por causa da pequenez da fé deles. Aí o homem desesperado, a narrativa está em Mateus, o homem desesperado virou-se para Jesus e falou, Senhor, se eu não estou enganado, é Mateus capítulo 19 ou 18, é depois da transfiguração, então é 17, Mateus 17. Quando eles descem do monte da transfiguração, esse episódio acontece no sopé do monte, em Cesareia de Filipe. Aí o homem, ao ouvir isto de Jesus sobre a pequenez da fé, disse, Senhor, então, ajuda-me na minha falta de fé. Quando o Senhor Jesus perguntou a ele, tu crês? Ele disse praticamente, eu quero crer. Eu quero crer. Mas ajuda-me na minha falta de fé. E o Senhor expulsou o demônio do filho dele. Quando algumas pessoas dizem, eu não tenho a fé que eu precisava, mas Senhor me ajuda na minha falta de fé, essas pessoas em geral creem mais do que aquelas que na bravata dizem que creem em tudo. Por o teu caso é um pouco diferente. Você está tentando fazer uma barganha com Deus porque você quer passar pela vida sem ter que perdoar duas pessoas. Tanto faz se são 10 mil que você não perdoa, se são duas que você decidiu não perdoar. Seus pecados são retidos. Quando a gente retém o pecado dos outros, nós somos retidos. Quando a gente perdoa o pecado dos outros, nossos pecados são absolvidos. De modo que o poder de perdoar pecados, Deus deu ao Filho do Homem. É o homem que tem que perdoar pecados para ser perdoado. E aquele que não perdoa não é perdoado. De modo que ninguém pode se queixar diante de Deus, porque todos podem ser perdoados se todos perdoarem todos. Isso não mudará jamais. Nem daqui a milênios, se esse mundo sobreviver e a humanidade, isso será alterado. Será sempre o mesmo princípio espiritual. Só que você entre aí no meu portal, escreva em pesquisa a palavra perdão, porque o que provavelmente aconteça com você é que você imagine perdão como uma coisa romântica, emocional, a pessoa quase que tem que cair apaixonada por aquele que fez mal a ela, e não é assim. 667 registros sobre perdão, e esse Perdão Encarnação da Graça é um livro que você tem que ler, e todos esses áudios e vídeos e tudo mais, e textos você precisa consumir para entender, minha filha. Porque enquanto você não entender a natureza do perdão, você não vai entender a natureza da graça, nem a natureza do Evangelho, nem o significado da cruz, nem a natureza da sua própria salvação perdoada em Deus.